Algumas histórias não começam com uma grande conquista. Às vezes começam com uma dúvida, um medo, ou um sonho que parece pequeno demais para ser notado. Essa é a história de Ethan Collins, um jovem do interior dos Estados Unidos que, contra todas as probabilidades, decidiu acreditar em si mesmo quando o mundo inteiro duvidava. O que começou como uma simples oportunidade de estudar, se tornou uma jornada de superação, coragem e transformação. Uma história sobre como um sonho teimoso pode mudar não apenas uma vida, mas toda uma cidade. Então se acomode, coloque seus fones de ouvido e se prepare para embarcar nessa história inspiradora. Essa é a escolha que mudou tudo. Antes da história começar, aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui toda semana você ouve histórias inspiradoras, emocionantes e cheias de significado. Vamos juntos nessa jornada. Ethan Collins nasceu em Maplewood, uma pequena cidade do interior de Ohio, onde o horizonte era recortado por milharais e o som dos grilos embalava as noites de verão. Era um lugar calmo, mas parado no tempo, as pessoas envelheciam ali, os sonhos também. O pai de Ethan, George Collins, era dono de uma pequena oficina mecânica na beira da estrada principal. Um homem duro, de mãos calejadas e poucas palavras. A mãe Marta dava aulas na escola primária e era o oposto do marido, doce, paciente e com uma fé inabalável na bondade das pessoas. Desde pequeno, Ethan se encantava com máquinas. Passava as tardes desmontando rádios e ventiladores, curioso para entender como as coisas funcionavam. Você vai acabar quebrando tudo, o pai dizia. Mas ele sempre conseguia montar de novo, às vezes até melhor do que antes. A oficina do pai era o lugar onde ele mais aprendia. Não só sobre motores, mas sobre a vida. George dizia: filho, o mundo não é justo. Mas se você fizer seu trabalho direito, pelo menos vai dormir com a consciência limpa. Ethan guardou aquela frase como quem grava um juramento. Mas no fundo, ele sonhava com mais. Sonhava em criar algo que fizesse diferença, algo grande. Aos 17 anos, Ethan estava no último ano da escola. Era inteligente, mas discreto. Não era o melhor aluno da turma, não porque não soubesse, mas porque trabalhava meio período na oficina do pai e chegava em casa exausto. O professor de ciências, Sr. Whittaker, enxergou algo nele. Um dia, depois da aula, chamou-o de lado. Collins, você já pensou em estudar engenharia? Professor, essas faculdades grandes são para gente rica. Você é inteligente demais para limitar o próprio destino. Eu conheço um programa de bolsas. Posso te inscrever? Ethan hesitou, mas concordou. Sem contar para ninguém, o professor enviou os documentos. Meses depois, uma carta chegou. Parabéns! Você foi aceito na St. James University com bolsa parcial de mérito. A mãe chorou. O pai ficou em silêncio por longos segundos, depois apenas disse: se é o que você quer, vá. Mas não espere que a vida seja fácil lá fora. Ethan embarcou no velho ônibus rumo à cidade universitária. Tinha apenas uma mala, uma mochila e $300 economizados. Ao chegar no campus, sentiu-se minúsculo. Os prédios eram imensos, os alunos pareciam saídos de catálogos, roupas caras, celulares modernos, carros importados. Ethan, com seu sotaque interiorano e sapatos gastos, virou alvo de olhares curiosos. Na primeira semana quase não falou com ninguém. Dividia o dormitório com um rapaz arrogante chamado Liam, que vinha de uma família rica e o tratava como um intruso. Você veio de onde mesmo? Perguntou Liam rindo. Maplewood. Nunca ouvi falar. Deve ser no meio do nada. Ethan não respondeu. Apenas respirou fundo e guardou a humilhação. As aulas eram pesadas. Ele se sentia atrasado em tudo, matemática avançada, programação, até o jeito de se apresentar. Enquanto os outros iam a festas, Ethan passava as noites na biblioteca. Foi ali que conheceu Clara Hughes, estudante de jornalismo. Ela o viu dormindo sobre um livro e riu. Você sabe que dormir em cima de engenharia não faz o cérebro absorver nada, né? Ele acordou assustado, e os dois acabaram conversando por horas. Clara tinha um brilho diferente, falava sobre sonhos, viagens e histórias humanas. Enquanto muitos zombavam de Ethan, ela via nele algo raro, autenticidade. A amizade cresceu. Ethan, pela primeira vez, começou a sentir que talvez pertencesse àquele lugar. No segundo ano, a universidade lançou um concurso nacional de inovação. Crie um projeto que possa melhorar a vida das pessoas. O prêmio era alto, bolsa integral e um estágio em uma grande empresa. Ethan decidiu participar. Inspirado por sua cidade natal, teve uma ideia: criar uma turbina eólica de baixo custo feita com materiais reciclados. Os colegas riram. Energia eólica para a cidade de fazendeiros? Que piada! Mas ele acreditava na ideia.
Trabalhou noites inteiras. Clara ajudava a gravar vídeos, montar apresentações, revisar o texto. Quando o dia da apresentação chegou, Ethan estava nervoso. Na frente da banca de jurados, suas mãos tremiam. Explicou o projeto, mostrou gráficos, falou com paixão. Mas no final, um dos avaliadores sorriu com desdém. Interessante, Collins. Mas o mundo real é um pouco mais sofisticado que isso. Risos ecoaram na sala. Ethan saiu humilhado. Pensou em desistir, em voltar para Maplewood, mas naquela noite recebeu uma ligação. Era o professor Whittaker. Filho, ninguém acredita até ver o resultado. Continue. Mostre que eles estão errados. Essas palavras reacenderam algo dentro dele. Ethan reuniu coragem e voltou ao laboratório. Consertou cada falha, refez cálculos, buscou apoio de professores que acreditavam no projeto. Clara criou uma campanha online mostrando o funcionamento da turbina em miniatura. O vídeo viralizou. Em poucos dias, uma empresa de energia renovável entrou em contato. Eles queriam testar o protótipo em pequenas comunidades, incluindo Maplewood. Quando Ethan voltou à sua cidade para a instalação, foi recebido como herói. As pessoas que um dia duvidaram agora o aplaudiam. O pai, com olhos marejados, disse: "Acho que faculdade serve para alguma coisa, afinal." Ethan sorriu, mas sabia que aquele era só o começo. A notícia sobre o projeto de Ethan se espalhou rapidamente. Jornais locais, depois nacionais, começaram a contar sua história. Jovem do interior cria solução de energia limpa com materiais reciclados. De repente ele era convidado para palestras, entrevistas e eventos. A St. James University, a mesma que duvidou dele, agora o tratava como exemplo. Mas o sucesso trouxe também um novo tipo de solidão. Clara notou a mudança. Você anda distante, Ethan. Está sempre em reuniões, viagens e quando está aqui parece estar em outro lugar. Ele suspirou. É que tudo está acontecendo tão rápido. Tenho medo de perder o controle. O brilho nos olhos dele agora carregava peso. Investidores queriam transformar o projeto em negócio rápido, sem pensar no impacto social. Podemos cortar custos, vender a tecnologia para governos, diziam. Mas Ethan hesitava. A ideia original era ajudar comunidades pequenas como Maplewood, não enriquecer corporações. Uma noite, enquanto olhava o campus vazio, lembrou-se do pai dizendo: "Filho, o mundo não é justo. Mas faça o certo, mesmo que ninguém veja." E naquele momento ele entendeu, o sucesso sem propósito não vale nada. Ethan recusou um contrato milionário. Os investidores ficaram furiosos, e começaram a sabotá-lo. Cortaram patrocínios, espalharam rumores, e até tentaram tirar seu projeto do ar. Mas ele não estava mais sozinho. Clara, agora formada em jornalismo, publicou uma matéria detalhada expondo o esquema. O artigo viralizou, e a pressão pública virou a maré a favor deles. Ethan então fundou uma startup independente chamada Wind for All, Vento para Todos. Sem luxo, sem marketing caro, apenas um pequeno time com um propósito: levar energia sustentável para comunidades esquecidas. Os primeiros meses foram caóticos. Faltava dinheiro, equipamentos, apoio. Mas cada vez que uma turbina girava e iluminava uma casa, Ethan sentia que estava no caminho certo. Maplewood foi a primeira cidade 100% abastecida com energia limpa do projeto. E isso chamou a atenção do governo federal. Com o tempo, o projeto cresceu. Cidades inteiras começaram a usar o modelo desenvolvido por Ethan. Universidades estudavam sua tecnologia, e estudantes o viam como inspiração. Mas o que o tornava diferente não era o sucesso técnico, era o propósito humano. Em cada cidade que visitava, Ethan falava com os moradores, ouvia suas histórias e ajudava a criar oportunidades locais. Clara acompanhava tudo como documentarista. O relacionamento deles, antes simples amizade, agora florescia em algo mais profundo: parceria, confiança. Amor silencioso que crescia entre viagens e conversas ao pôr do sol. Um dia, durante uma entrevista, perguntaram: Ethan, como você se sente sendo chamado de o engenheiro que mudou o interior dos Estados Unidos? Ele pensou por um instante e respondeu: eu não mudei nada sozinho. Eu só acreditei que o impossível merecia uma tentativa. O resto foi fé, trabalho e gente boa pelo caminho. A plateia se levantou aplaudindo. Relógio parte 9. A volta para casa. Anos depois, Ethan retornou a Maplewood. Dessa vez não como jovem sonhador, mas como alguém que transformou o impossível em realidade. A velha oficina do pai ainda estava lá, agora reformada e com o letreiro: Collins e Filho, energia e mecânica sustentável. O pai, com cabelos grisalhos, o esperava na porta. Achei que você tinha esquecido daqui. Nunca. Foi daqui que tudo começou.
Os dois se abraçaram, pela primeira vez sem reservas. Ethan olhou ao redor, postes movidos a energia eólica, jovens aprendendo mecânica e eletrônica, e uma placa simples na entrada da cidade. Bem-vindo a Maplewood, onde o vento sopra e os sonhos giram junto. Clara o esperava no campo, onde tudo começou. O vento soprava suave, fazendo as turbinas girarem lentamente ao fundo. Ethan segurou a mão dela e disse: "Você acreditou em mim quando ninguém acreditava. Sem você nada disso teria acontecido." Ela sorriu. "Então não me agradeça, apenas continue acreditando." Ele tirou do bolso uma pequena caixinha de madeira feita por ele mesmo e ajoelhou-se. "Clara Hughes, quer continuar girando o mundo comigo?" Ela riu com lágrimas nos olhos. "Sim, 1000 vezes sim." O som do vento e dos sinos da igreja distante se misturou ao riso dos dois, e naquele instante, o tempo pareceu parar. Décadas depois, a história de Ethan e Clara era ensinada nas escolas como exemplo de inovação com propósito. O projeto Wind for All já havia levado energia a dezenas de países. E no Museu de Maplewood, uma pequena vitrine exibia o primeiro protótipo de turbina, feito com latas velhas e pedaços de bicicleta. Abaixo, uma placa dizia: "Quando o mundo disser que é impossível, lembre-se, o vento não precisa pedir permissão para soprar." A história de Ethan Collins é mais do que uma jornada de sucesso, é uma lição sobre coragem, propósito e fé em algo maior do que o próprio ego. Ele mostrou que o verdadeiro poder não está em vencer os outros, mas em vencer o medo de tentar. E você? O que o vento está sussurrando para você hoje? Se essa história te inspirou, deixa o like, comenta o que mais te tocou e compartilha com alguém que precisa de esperança hoje. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias como essa, porque todo sonho, quando movido pelo coração, pode mudar o mundo.